segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado de novo. A palavra vem do Senhor. Fala conosco, por favor. Todo barulho no nosso meio, toda inquietação, que ela cesse agora em nome de Jesus. Toda preocupação, que isso também cesse agora em nome de Jesus. Toda seta de demônios, toda ação maligna que queira nos perturbar nesse momento, eu repreendo agora também em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor nos dê a graça de ouvir a sua palavra, não só com os ouvidos naturais, mas também com os ouvidos espirituais. Que o Senhor fale ao nosso coração e que nós venhamos a obedecer a sua palavra, a temer ao Senhor. Estamos aqui com um propósito e nós queremos honrar esse propósito que nos foi concedido em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu preparei 3 mensagens para pregar essa de hoje aqui. Às vezes a gente fica trabalhando uma mensagem numa parte da semana, chega mais para o final você trabalha outra, e quando vai ver, Deus te leva para uma outra direção. Mas eu quero muito que Deus me ajude a
colocar no seu coração o mesmo fogo, o mesmo amor, a mesma paixão por Ele, nesse entendimento do que Ele colocou no meu coração. Meu desejo nessa mensagem é despertar o dom de Deus que está em ti. O tema dessa mensagem é reavives o dom de Deus que é em você. Reavives o dom de Deus que é em ti. Eu peço que o Espírito Santo nos desperte hoje. Que Deus me ajude, que você ouça a voz de Deus nessa palavra. Que ela entre no seu coração. Marque a tua vida, mude a tua história. Esse texto, quando leio, também me remete aos últimos momentos de Jesus com os discípulos na terra. Após a sua ressurreição, ele ainda ficou 40 dias com os discípulos na terra, ceando, comendo, instruindo-os. Mas no seu último momento, já no Monte das Oliveiras, em vez de ter um momento melancólico com eles, Jesus aproveita os últimos instantes para trazer à memória dos seus apóstolos e dos discípulos, porque não estavam só os apóstolos ali. Ali estavam mais ou menos 500 irmãos. No dia em que ele foi elevado às alturas e recebido no céu, Jesus então aproveitou os últimos momentos para lembrá-los do propósito de Deus para a vida deles, da missão, do chamado. Qual era a vontade de Deus para eles? O que é que eles deveriam fazer dali em diante? E o Senhor diz em Mateus 28, 19: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Verso 20. Quando eu olho para essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última carta de Paulo. Paulo está na prisão mais uma vez. E está preso por causa do chamado, por causa do evangelho. Está preso por causa do propósito de Deus na sua vida. Porque algumas vezes, por responder positivamente ao chamado de Deus, nós enfrentamos lutas, batalhas, contra-ataques. E como Paulo mesmo dizia, ele era o prisioneiro de Cristo. Ele está preso em Roma. E nesse momento ali, numa prisão escura, numa prisão das piores que você possa imaginar, Paulo começa a escrever sua última carta, suas últimas palavras. Há como um sentimento no coração do apóstolo de que ele não vai viver muito tempo mais. Ele pressente que a sua hora está chegando. Ele vai dizer essas palavras no capítulo 4, verso 6. Ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Paulo já sentia no seu espírito que ele iria morrer. E ele aproveita para escrever a última carta para um filho na fé, para um discípulo amado, para transmitir algumas instruções, algumas recomendações. E ele, como de costume, começa se apresentando: Paulo, apóstolo de Cristo, pela
pela vontade de Deus. Não era por vontade humana. E eu quero já aplicar isso a nós, dando a você o entendimento de que alguém que é chamado, primeiro é chamado por Deus e para servir a Deus. E Paulo diz no verso 2, ao amado filho Timóteo. É interessante, parece-me que a alma do apóstolo é tomada por boas recordações aqui. E ela está, parece-me, um pouco melancólica. Os sentimentos tomaram o coração dele. E ao escrever para esse filho amado, um discípulo amado, algumas recordações lhe vêm à mente. A primeira coisa que ele diz é que não cessava de lembrar de Timóteo nas suas orações. E como líderes nós temos que ter esse mesmo coração, de não nos esquecermos de orar pelos nossos discípulos. Como apóstolos, como pastores, nós não podemos deixar de orar, não podemos nos esquecer, mas lembrar-nos. Eu quero dizer para os irmãos que nem sempre eu consigo lembrar dos nomes, é difícil para mim isso. Mas nós estamos aqui sempre lembrando dos irmãos, todo o tempo nas nossas orações. Você pode dizer amém por isso? Em segundo lugar, ele diz, eu me lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Verso 4. Há um desejo de rever o discípulo. Ele diz, eu me lembro daqueles momentos de você buscando a Deus. Momentos de quebrantamento. Momentos das suas experiências com Deus. São memórias que não dá para esquecer. Quem sabe Paulo viu Timóteo buscando o batismo no Espírito Santo. Eu também me recordo de alguns irmãos em momentos em que a gente estava ali juntos buscando a Deus. E rolamos na unção e demos gargalhadas no Espírito Santo, nos enchemos de Deus, choramos juntos. Ele diz, verso 5, eu também me recordo da tua fé, sem fingimento, uma fé sincera, uma fé que houve em sua avó Lloyd, uma fé que também estava na sua mãe Eunice, porque é como se esta bênção da fé, e é exatamente isso, aquela fé que a vovó Lloyd tinha, influenciou a mamãe Eunice, e agora estava influenciando o filho Timóteo. Então eu vou te dizer uma coisa, dependendo de como é a sua vida de fé, a sua vida de caminhada com Deus, você não tem noção do que está acontecendo. Isso vai produzir uma bênção na sua família. Sua fé está sendo observada pelos teus filhos. A fé sincera que agora está em Timóteo era uma bênção hereditária. Tem maldição hereditária, mas esta é uma bênção hereditária passada de vó para mãe e agora para Timóteo. Levanta a sua mão, diga comigo, eu vou deixar uma bênção dessa para minha descendência. Mais forte, diga, eu vou deixar um testemunho desse, uma fé poderosa dessa para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tem gente deixando maldições para a próxima geração, mas eu profetizo que eu e você vamos deixar a bênção de Deus em nome de Jesus. A bênção de Deus. E Paulo vai dizer a Timóteo, ele está preso. Timóteo está um pouco abalado por ver o seu pai na fé na cadeia. Não era a primeira vez. Mas parece
que a obra está sendo prejudicada, que as coisas vão travar. E Paulo, percebendo isso, talvez já não vendo mais o Timóteo buscando tanto, não vendo mais uma resposta tão favorável do discípulo, preocupado com a sua vida espiritual, preocupado com o seu caminhar espiritual, Paulo diz a ele o que está no verso 6: diante de tudo que vivemos, Timóteo, do menino tão joia que você era, que estava buscando a Deus, quebrantado, cheio de vontade de crescer na fé, de conhecer mais a Deus, eu te exorto, eu te admoesto, reavives o dom de Deus que é em ti. Em outras palavras, não se esqueça do que Deus te deu. Reavives o dom, reavives a chamada, reavives a unção, reavives o dom que Deus colocou um dia em você. Esses dons são de Deus e essa chama não pode se apagar. Reaviva o dom. A palavra reavivar ou reavive o dom remete a uma chama de fogo que está quase se apagando, a uma chama que está no seu finalzinho e alguém chega nela e começa a abanar, a soprar, e daqui a pouco aquele fogo começa a dar estalos de faíscas de fogo para todo lado e a chama começa a queimar. Por favor, coloque uma chama viva nessa tela aqui, porque eu quero profetizar aqui hoje. Deus vai acender uma chama pelo chamado no coração de cada discípulo dessa igreja, e ninguém poderá apagar essa chama, porque é a chama do amor de Deus, do poder de Deus, como essa chama que está queimando aqui. Aleluia, 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 aleluia. Reavive o fogo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Algumas pessoas estão apagadas. Escute isso. Algo precisa mudar hoje aqui. Esse lugar se tornou um grande centro de treinamento espiritual nessa noite. O Espírito Santo veio e Ele está aqui, a sua presença está aqui, e hoje Ele vai fazer o que Ele sabe fazer de melhor. Sabe o que? Ele vai reavivar dons e ministérios nesse lugar, e muitos aqui que estavam apagados vão reacender-se de volta para Deus, vão ser inflamados de volta para Deus, e vão sair daqui como aquelas raposas que Sansão usou para tocar fogo no trigal dos filisteus, inflamantes. Vão sair daqui trazendo um fogo de avivamento por onde passarem. Quem crê, quem entende essa palavra, quem está recebendo essa palavra, então se expresse na presença de Deus. Reavives o dom de Deus que é em ti. Só tem um que quer que essa chama se apague. Deixa eu falar com você que era líder. Você que um dia orava aqui quebrantado, buscando a Deus. Você que enchia a cara de lágrimas, chorando na presença de Deus, pedindo: Deus me usa, Deus me usa, Espírito Santo, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Você que um dia, depois que teve a experiência e creu em Jesus, nasceu de novo, você clamou a Deus, pedindo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Você que foi para o encontro com Deus e lá teve uma experiência tremenda com Jesus, Deus está te dizendo: ei, eu te dei um dom, eu coloquei talentos em você, eu te dotei de dons e habilidades espirituais, e talvez você hoje esteja parado. Deus está dizendo: é hora de reavivar o dom, é hora de voltar à ativa, é hora de voltar a se mover, é hora de agitar o dom. Aleluia.
despertar o dom, de cuidar do fogo, de não deixar que a chama se apague. Quem entendeu, diga amém. Uma versão diz: desperte o dom. Há uma outra versão diz: incite o dom. Há uma outra que diz: agite o dom. Diga hoje, Deus vai agitar as águas paradas da minha vida. Levante a sua mão e diga: Espírito Santo, eu estou entendendo a tua palavra. Diga para ele: Espírito Santo, eu reconheço que preciso desse reavivamento. Eu reconheço que preciso desse mover do Senhor na minha vida, no meu coração. Diga: Espírito Santo, pode soprar. Eu quero que o fogo cresça. Eu quero que a chama aumente, que a tua presença cresça na minha vida. Toma-me por completo. Aleluia. Diga: o dom é de Deus. Reavives o dom de quem é o dom? Quem dá o dom? Escute isso. Quando Deus dá a nós algum dom, Ele dá para ser enterrado, é isso? Não, vamos de novo, acho que vocês entenderam. Quando Deus nos dá um dom, é para esconder o dom, é para enterrar o dom, ou é para servir o corpo, é para manifestar a glória de Deus. Eu te pergunto: o que é que você então está fazendo com o dom que Deus te deu? O que é que você está fazendo com o dom que o Senhor Deus colocou em você? Que você recebeu pela imposição de mãos aqui nessa igreja? O que é que você está fazendo com o dom? Porque Timóteo estava com medo, estava agora temendo. Eu quero lhe lembrar que houve um homem na Bíblia que por causa do medo escondeu o talento, escondeu o dom. E um dia ele teve que prestar contas. E ele foi chamado de servo inútil, servo infiel. Foi lançado nas trevas. Timóteo estava temendo agora. E Paulo vem e diz a ele no verso 7: Deus não te deu um espírito de medo. Eu quero lhe dizer que Deus não nos tem dado espírito de covardia e nem de medo. Ele tem nos dado um espírito chamado Espírito Santo. Ele é o espírito de poder, o espírito de fortaleza, o espírito de amor e de moderação. É nessa unção que fomos batizados. Eu acho que alguns não estão entendendo. Eu quero te dizer: Deus vai te levantar de novo, com poder, com amor, com unção, com autoridade. E você e eu faremos a diferença nessa terra para a glória de Deus. Aleluia! Mais forte, se você pode, dê um forte aplauso e gritos de júbilo ao Senhor. Adecoma na Sandarabarakai. Ei, eu não estou brincando de fantasiar com palavras ensaiadas. Eu estou te dizendo que Deus colocou um dom em você. E você sabe qual é o teu chamado no corpo, o que você deve fazer. Então Deus está dizendo: é hora de voltar à ativa, é hora de voltar ao trabalho. Reavives o dom. Volte a ser como você foi quando você buscava a Deus. Volte a orar como antes. Volte a amar a palavra como antes. Volte a ter mesmo o compromisso que você tinha como antes. Reavive o dom. O dom é de Deus. E um dia daremos conta dele a Deus. Quem entendeu? Isso deve nos deixar com temor. Diga: o dom é de Deus, e um dia darei contas dele a Deus. O
dom estava em Timóteo. Apóstolo, tem muitos anos já. Eu tinha um ministério. Eu exerci um ministério na igreja. Mas eu estou parado. Já faz muito tempo que eu não sei mais fazer. Eu quero te dizer que essa foi a maior mentira que o diabo te contou. Paulo diz: reavives o dom de Deus que está em você. Diga: o dom ainda estava em Timóteo. Diga aí: o dom que Deus me deu ainda está aonde? Eu não entendi. Aonde? Você sabe por quê? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. E hoje Deus vai ressuscitar muitos homens e mulheres de Deus nesse lugar. Porque o maior inimigo desse dom é o inferno, é o diabo. Mas o diabo perdeu. O Senhor da tua vida é Jesus de Nazaré. E é Ele quem dá as ordens nesse lugar. E Ele vai reavivar a chamada. Vai reavivar cada um de nós nesse lugar. Eu profetizo nesses dias: nós viveremos um novo tempo de colheita, de avivamento, de conquistas, debaixo da unção do Espírito Santo. Aleluia. Verso 7: Deus não nos deu espírito de medo. A versão da Bíblia, linguagem de hoje, e a versão da Bíblia de Jerusalém diz medo. Não recebemos espírito de medo, mas um espírito de poder, de fortaleza, para vencer toda e qualquer circunstância contrária. Diga: é debaixo dessa unção que eu vou caminhar. Paulo está dizendo para Timóteo: não é porque eu estou preso que eu estou intimidado. Não estou debaixo de medo, porque dentro de mim há um Espírito chamado Espírito Santo, e ele é um Espírito de poder. Não importa onde você está, não importa a situação que você se encontra. Talvez o diabo quis te entristecer porque você anda passando alguns dias difíceis em alguma área da sua vida. Eu quero te dizer que o Espírito Santo não mudou. Ele continua sendo o Deus poderoso, o Todo-Poderoso. Ele é um espírito de fortaleza, e Ele vai te renovar nesse lugar hoje aqui. Diga comigo: eu recebi da parte do Espírito Santo poder, força, e é debaixo dessa unção que eu vou caminhar em nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor por isso? Aleluia! Diga: poder, amor e equilíbrio. Diga: poder, amor e equilíbrio. Essas três unções o Espírito de Deus tem colocado sobre nós. Poder, capacitação de Deus para cumprir o chamado, independente das lutas. Amor, porque poder sem amor, vamos fazer besteira. Vai virar o Maduro. Nicolás Maduro tem poder, mas não tem amor nem pelos seus. É um covarde, maligno. Ele não ama a sua nação. É um déspota. Escute isso. O Espírito Santo quer nos batizar de novo com amor. Até porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Onde há medo, não há amor. Algumas pessoas estão tão debaixo de medo que eles não querem ser líder, apóstolo. Não, eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não dar certo. Deixa eu te dizer: quem tem medo não tem amor. Quem tem amor deixa para trás o medo, deixa para trás a covardia e diz: por amor eu me exponho, por amor eu me entrego, por amor eis-me aqui. Eu quero lhe lembrar do chamado de Isaías. Ele não sabia tudo. Quando Deus o chamou, ele disse: Senhor, se esse é o teu plano, essa é a tua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo foi o que foi, fez o que fez por amor, porque amou Deus acima de tudo.
amou servir, amou o seu próximo, amou fazer a vontade de Deus. Pois Deus vai nos encher com o seu amor, e o seu amor vai nos dar tudo aquilo que precisamos para fazer a maior colheita de todos os tempos, porque ninguém vai ganhar uma alma sem amor, ninguém vai restaurar um perdido sem amor, ninguém vai fazer a obra de Deus se não tiver amor. Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma multidão de trabalhadores do seu amor nesse lugar. Não, acho que alguns não levantaram a mão porque não querem receber. Mas se você quer, levanta a mão bem alto e diga: Senhor, eu quero a tua unção, eu quero o teu amor para servir, para trabalhar para Jesus, para fazer essa colheita, para fazer a diferença, em nome de Jesus. Pois receba desse amor em nome de Jesus. Amor de Deus. Porque eu quero liberar uma palavra de bênção aqui na igreja. Nós vamos amar a Deus e uns aos outros, de tal maneira que não vai precisar ficar toda hora eu dizendo aqui do altar: irmão, você que tem carro e coloca o carro lá fora, precisa se colocar na lista para servir. Um dia um irmão cuida do seu carro, outro dia você cuida do carro dele. É assim que deve ser o reino. Eu falei para um casal essa semana: vocês têm um sorriso tão bonito, vocês são tão chique. Se apresenta para servir ali na porta e receber o pessoal ali. Porque tem gente que acha que o ministério é só no altar. Não é. Também não é só dentro da igreja. Quando você está lá no seu local de trabalho, na maneira como você serve lá, você está exaltando ou não a Cristo. A maneira como você vive lá no seu local de trabalho, o testemunho que você dá, você está glorificando ou não a Cristo. Alguns estão pregando sem palavras, só pela vida que vivem, o comportamento que têm. A luz deles está brilhando nas trevas. Então nós vamos ganhar almas para Jesus, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos hoje ser reativados, reavivados no amor. E tudo o que fizermos, faremos por amor, como para Cristo e não para homens. Porque em tudo é a Cristo Jesus a quem estamos servindo. Eu profetizo aqui na igreja, vai ter gente disputando para ficar na portaria ali. E vão estar tão cheios de amor, de vida de Deus, que quando sorrirem e cumprimentarem os que entrarem, vai ter gente que vai falar: eu nunca mais vou sair dessa igreja. Eu não quero mais deixar essa igreja, porque eu preciso voltar aqui para ver aquele sorriso daquela irmã, aquele cumprimento tão gostoso daquele irmão. Que sorriso lindo, que amor que tem esse povo da Igreja Aliança em Curitiba. Eu quero fazer parte daquela célula, eu quero estar envolvido aqui nessa igreja. O pessoal do estacionamento, eles são tão amorosos, e uns respeitando os outros, e uns ajudando os outros, servindo uns aos outros em amor. Ei, essa palavra tem que ser aplicada na nossa vida, no dia a dia. Deus nos deu espírito de amor. Amor é o dom maior. De todos os dons, o amor é o maior. É o mais excelente. E se não há amor, não adianta fazer nada. Tudo que fizermos não tem valor algum. 1 Coríntios 13, se não me engano. Sabe de uma coisa? Paulo entendeu que quando Jesus nos salva, Ele também nos chama. Isso está no verso 9. E ele diz a Timóteo que esse Deus, pelo seu poder, nos salvou e nos chamou. Diga: salvou e chamou. Diga: salvação e chamado caminham juntos. Amém? Você sabe por que Jesus te salvou? Porque Ele tem um propósito tremendo na sua vida.
quando Jesus nos alcançou, quando Jesus nos salvou, primeiro, Ele realmente estava de olho na gente. Ele nos queria para Ele. Ele estava nos libertando. Seu propósito era de fato nos alcançar. Mas como a sua visão é muito ampla, Ele não estava pensando só em você. Ele pensou em toda a sua família. Ele pensou em uma multidão de pessoas que através da sua vida Ele irá trazer para o seio dEle, para os seus braços. Quando Jesus te chamou, aliás, quando Ele te salvou, Ele também lhe fez um chamado. Chamado para servir. Chamado para ir e pregar o Evangelho. O chamado para fazer a diferença. Está na hora de pegar os meninos, né? Louvado seja Deus. E o negócio aqui é bom, né? Preste atenção. Diga salvação e chamado. Por que Jesus não voltou ainda? Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque tem muita coisa ainda para nós fazermos para Ele. Há muito trabalho a ser feito. Não completamos a nossa missão ainda. Temos que pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todos aqueles que têm crido. Ei, todos nós precisamos nos envolver com essa tarefa. Jesus não voltou ainda porque não completamos a nossa missão. Jesus não voltou ainda porque eu e você como igreja temos que nos despertar hoje para o chamado e começarmos a dar fruto. Porque há alguns que estão como Paulo, trabalhando em 3 ministérios, enquanto outros estão assistindo. Paulo vai dizer no verso 11: eu fui designado para ser pregador, apóstolo e mestre. Então tem gente assim, exercendo 2, 3, até mais ministérios, enquanto alguns estão assistindo. Pois eu quero lhe afirmar hoje que o Senhor Jesus também te chamou para uma santa vocação, para fazer algo, para servir ao propósito de Deus. Todos nós temos um chamado. Há algumas coisas que são universais para o corpo de Cristo, a exemplo de pregar o Evangelho, a exemplo de fazer discípulos. Isso não é só para pastor, isso não é só para liderança, isso é para todo o que crê. Expulsar demônios, curar os enfermos, ganhar almas, adorar a Deus, servir. Todos somos chamados a sermos santos, a vivenciarmos de fato uma vida reta em Deus. O Senhor nos chamou. Quem entendeu, diga amém. Diga: Deus me chamou. Diga: Ele me salvou e Ele me chamou. Sabe, Deus nos salvou com um propósito. Eu te pergunto, você está cumprindo o teu propósito? Sabe, o meu desejo é que Deus nos desperte hoje. Porque, glória a Deus, pelo que estamos vendo aqui, um templo lotado de vidas, mas ainda tem muitas almas para serem ganhas, sim ou não? Tem muita gente perdida. E você, debaixo da unção de Deus, debaixo desse chamado, com fogo de Deus queimando no seu coração, nesse ano vai arrancar muitas almas da mão do diabo. Será um poderoso instrumento nas mãos de Deus. E se o diabo disse você não pode, você não vai conseguir, se o diabo te intimidou, eu quero que você se revolte hoje, porque medrosos e covardes não tem herança no reino de Deus. Os medrosos não vão morar no céu. O lugar dos medrosos é no lago de fogo, porque o medroso é um covarde e o covarde é um medroso. E Deus não tem lugar no céu, nem para covardes e nem para medrosos. O Espírito que está sobre você é um espírito de ousadia, é um espírito de poder, é um espírito do amor de Deus, é o Espírito Santo, o espírito de moderação. Então, bem-vindo ao maior tempo de colheita da história da sua vida.
Se você entendeu, diga aleluia. Deus nos chamou. Faremos a diferença. Em nome de Jesus. E eu encerro dizendo: Paulo estava preso. Verso 12. Sofrendo por causa do chamado. Mas ele disse: eu não me envergonho. Eu não me envergonho de estar preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E mais, ele disse a Timóteo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu não me envergonho. Deixa eu te dizer algo sobre isso. Os motivos pelos quais Paulo estava preso não era para vergonha mesmo. Porque, como disse Pedro, ele não foi preso como um malfeitor, mas por causa do bom nome do Senhor. Paulo não estava causando vergonha nenhuma ao Evangelho. Ele que um dia disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, irmão, por favor, não se envergonhe do Evangelho. E ele vai dizer a Timóteo ainda mais no verso 8. Ele disse: não se envergonhe de mim, porque eu estou preso como teu pastor por causa do Evangelho. Não se envergonhe do nome de Jesus, Timóteo. Em outras palavras, Timóteo, mesmo diante das batalhas, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta, mesmo diante da guerra que você está passando, não se envergonhe de falar de Jesus, de anunciá-lo, de pregar a respeito dele, de fazê-lo conhecido. Não se envergonhe de Cristo em momento algum, em lugar algum. E não se envergonhe do teu líder, porque está na cadeia por causa do Evangelho. Eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe o que é isso? Paulo estava dizendo: Ele há de guardar minha vida nele. Tudo que eu confiei a Ele, nada vai se perder. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde vou estar quando eu partir desta vida. Aleluia. E ele encerra dizendo, verso 13: mantenha a sã doutrina. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor. Em outras palavras, não mude a mensagem, não mude o princípio. O que você recebeu, segundo Timóteo 2:2, o que você recebeu de mim, o que você ouviu por muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que também sejam idôneos para ensinar a outros. Isso mesmo, transmita a homens fiéis, aos idôneos, para instruir a outros. Em outras palavras, Timóteo, mantenha a mesma mensagem, não mude a pregação. Essa carta nos mostra pessoas que desistiram do chamado. Está na segunda carta de Timóteo. Paulo vai dar uma lista de nomes de pessoas que desistiram. Ele também lembrou dos que desistiram. Nessa carta, Paulo vai lembrar daqueles que trocaram a mensagem: Hermineu, Alexandre, Fileto, que enveredaram por contradições, por heresias. Então ele está dizendo a Timóteo: mantenha o padrão. Você sabe o que recebeu, você sabe de quem recebeu, você conhece a minha vida, você conhece a mensagem. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram. E ele cita lugares: Antioquia, Icônio, Listras.
e várias perseguições tenho sofrido, suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ora, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Guarda. Verso 14. O bom depósito, mediante o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você perguntar para Deus agora, Deus, qual que é um dos grandes sonhos do Senhor? Qual é o teu sonho, Deus? Você vai ver o coração de Deus batendo, dizendo: almas, vidas. Sabe qual é o maior sonho de Deus? Vidas. Deus não tem prazer quando morre um perverso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus, o grande sonho de Deus, é que cada ímpio se converta a Cristo. Se você perguntar para o Espírito Santo qual é o maior desejo dele, qual é o maior desejo de Jesus, o Espírito Santo vai te dizer: o maior desejo de Deus, o maior desejo de Jesus, o meu maior desejo é que todo homem seja salvo, é que cada um chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se você perguntar para Jesus: Jesus, qual é a sua maior alegria, Jesus? Jesus vai te dizer: minha maior alegria, filho, é quando um pecador reconhece os seus pecados, se arrepende e se entrega completamente a mim. Eu faço festa no céu quando um pecador se arrepende. O bem mais valioso que Deus tem na terra sou eu, é você, somos nós. E o maior desejo de Deus é ver essa humanidade rendida aos pés de Jesus. E quer saber? O diabo quer que você não dê fruto para Deus. Não quer que eu dê fruto para Deus. O diabo tem dito a muitos: é muita cobrança. Olha, de novo, eu quero dizer que hoje você precisa decidir honrar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Escute com atenção isso. Se você perguntar para Jesus agora qual é o modo que você pode ser grato a Ele por tudo que Ele fez por você, talvez Ele te diga: filho, primeiro me entregue a sua vida e me sirva de todo o coração, de toda a alma, força e entendimento. Segundo, entenda que eu te chamei para que você vá e dê muito fruto para mim. E assim você vai provar que é meu discípulo e meu Pai vai ser glorificado na sua vida. Então eu quero te dizer que hoje o inferno perdeu, porque o Espírito Santo vai reavivar o dom de Deus que é em você. Fecha os olhos, levanta a sua mão e começa a orar. Espírito Santo, reaviva o dom, reaviva o chamado, reaviva o sonho de Deus no meu coração. Eu rejeito todo engano e toda mentira do diabo. Eu declaro hoje
que o meu coração é inteiramente de Jesus Cristo. Eu quero cumprir o chamado. Eu não vou deixar que perseguições, que lutas e dificuldades me façam esfriar na chamada. Não, reaviva o dom, reaviva a chamada. Deus te deu dons, esses dons que Deus te deu é para ser usado para Ele. Talvez você esteja frio, talvez você tenha parado, mas hoje o Senhor te diz: reavives o dom que há em ti. É tempo de colheita, é tempo de anunciar a Cristo, é tempo de fazer conhecido o nome de Jesus. Paulo disse a Timóteo: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo que morreu na cruz. Não se envergonhe dele, não se envergonhe de falar dele, não se envergonhe da sua pregação, da sua mensagem. Não se envergonhe de ser chamado de cristão, não se envergonhe de seguir a Cristo, não se envergonhe de ser encarcerado. É tempo de reavivar o dom, é tempo de reavivar o dom, de entender que Jesus nos salvou e Ele também nos chamou. Ei, eu sei que tem gente aqui que Deus salvou e Ele fez uma chamada. E hoje Deus está te dizendo: filho, eu me lembro ainda das tuas lágrimas. Eu me lembro ainda quando você buscava a minha presença, filho. Filha, eu me lembro quando você orava com lágrimas nos olhos, pedindo: Senhor, me encha com o Espírito Santo, pedindo: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu me lembro quando você clamava a minha presença, dizendo: Senhor, me usa para a sua glória. Deus está dizendo a alguns aqui: eu me lembro da sua fé sincera, eu me lembro da sua busca, eu me lembro da sua entrega. É hora de voltar, é hora de reavivar o dom, é hora de buscar a presença de Deus, é hora de se entregar mais. Jesus está voltando, Jesus está voltando. É tempo de consagração, de avivamento. E Ele irá guardar o nosso depósito, Ele irá guardar tudo aquilo que confiamos a Ele. Ele vai guardar nossa casa, Ele vai guardar nossas finanças, Ele vai guardar nossa vida. Vamos, acenda o fogo, Senhor. Vamos, não se desanime. Peça, Espírito Santo, acenda o fogo no meu coração, acenda o fogo do amor de Deus, acenda o fogo do chamado, acenda o fogo da unção, do poder e da autoridade espiritual. Acenda a tua chama no meu coração. Aviva-me, Senhor, de novo. Aviva o teu fogo em mim. Eu não quero ser um crente apagado, eu quero arder em chamas para Deus todos os dias da minha vida. Acenda um fogo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Peça, peça, e você receberá. Decoramana choro cotoro barabara cotere barabara. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. No começo, tenho fogo que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, oh, oh. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 Eu não vou parar, gastarei minha vida eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Mais forte, diga. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Mais alto, mais forte, cante. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Yeah. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo, levante suas mãos, teu fogo, levante suas mãos, levante suas mãos. Deixa queimar, vai, libera mais o teu fogo, libera mais a porção, libera mais o teu poder. Reviva as coisas aqui, reviva a porção, reviva o teu fogo, aviva a chama do Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Deixa queimar, aleluia. Vem com teu fogo sobre mim. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Cada labacoura, mano. Larará, 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 larará. Preste atenção. No primeiro culto, Deus me disse que chamasse as pessoas para virem à frente, para que elas se expusessem diante do Senhor, assumindo um compromisso de que esse ano
E ouvindo essa palavra, elas iriam tomar uma atitude diferente. Pessoas que Deus havia dito a elas no primeiro culto, elas entenderam a palavra e elas sabiam a área que elas precisavam de um reavivamento. Reavivar o dom, reavivar a chama, o chamado. Eu sei que não dá para chamar vocês para vir à frente, mas eu queria que cada pessoa que reconhece, Deus falou comigo, eu preciso voltar àquele quebrantamento do menino Timóteo, aquele tempo de quebrantamento e de busca, aquela fé mais sincera, mais fiel. Eu preciso voltar, eu não posso me apagar. Eu me esfriei um pouco, mas eu decido por reavivar o dom de Deus. Eu reconheço que eu recebi um dom, eu recebi na imposição de mãos, eu recebi uma unção, eu recebi um chamado de Deus, e eu decido usar, gastar para a glória de Deus esse dom, esse chamado, essa unção. Eu não vou me deixar intimidar pelo medo, eu não vou me envergonhar do meu Jesus, eu vou glorificá-lo. Eu não vou ficar parado enquanto alguns estão fazendo 3 coisas. Eu não vou ficar assistindo. Eu decido servir muito mais. Todos aqueles que entenderam essa palavra e receberam, e decidem por um novo tempo na sua vida. 2019, ano da frutificação. Quem recebeu essa palavra e decide por um novo tempo, um mover de busca maior, uma entrega maior, uma dedicação maior, diga ao Espírito Santo: Senhor, conta comigo. Senhor, eis-me aqui. Eu quero esse reavivamento. Eu decido reavivar o dom de Deus que há em mim. Eu decido por viver dias de maior entrega, de maior dedicação, de maior busca. Diga isso ao Espírito Santo. Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar. Mais forte, vai, 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 vai. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez, diga. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar. Quantos disseram sim ao Espírito Santo para essa palavra nessa noite? Levante as suas mãos. Eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. Então te prepare, porque assim diz o Senhor: eu te darei nesse tempo sonhos, visões e um poder sobrenatural para grandes realizações. Recebe, celebra, receba sonhos, visões e poder sobrenatural. Receba! Ramanabarabacandaranha! Aleluia! Receba sonhos, visões de Deus e poder sobrenatural. Cadecora manassanda labaraclaia. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Quantos podem aplaudir bem forte ao Senhor? Solte a voz e diga glória a Deus, diga aleluia. Bendiga o nome de Jesus. Aleluia!